Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter um limite com o logaritmo natural de x, o ln de x. E também vamos ver que infinito menos infinito é uma indeterminação que nos permite usar a regra de L'Hopital. Então se inscreva no canal, mostra aquele dedo pra cima, deixa um like pra mim, compartilha esse vídeo, deixa um comentário e faz uma doação pro Pix que tá na descrição deste vídeo. Então hoje nós vamos resolver o limite de x tendendo a 1, de x dividido por x menos 1, menos 1 dividido por ln de x. A primeira coisa que a gente faz é pegar todos os x que a gente tem na expressão e substituir por 1, que é o valor ao qual o x está tendendo. Ficamos com 1 dividido por 1 menos 1 dividido por ln de 1. O ln de 1 é igual a 0. Sendo assim, vamos ficar com 1 dividido por 0 menos 1 dividido por 0. No limite, a divisão por 0 resulta em infinito, então 1 dividido por 0 menos 1 dividido por 0 vai resultar em infinito menos infinito. E eu sempre acho muito fofinho quando aparece o infinito no meio de alguma operação. Infinito menos infinito, a gente para pensar no que é isso. É indeterminado, ninguém sabe o que vai dar uma tranqueira dessas. Mas existe uma regra para nos ajudar, e a regra de L'Hopital nos diz que diante de uma indeterminação como essa aqui, de infinito menos infinito, podemos usar essa regra. Mas antes de eu usar a regra de L'Hopital, eu vou dar uma arrumadinha aqui na minha expressão, porque eu quero todas as frações com o mesmo denominador, ou seja, eu quero todo mundo com a mesma parte de baixo. Vou pegar essas frações e vou multiplicar cruzada. Vou pegar o x e multiplicar pelo ln de x. Mantenho o sinal de menos e multiplico 1 pelo x menos 1, que era o denominador da outra fração. Faço tudo isso aí dividido pelo quê? Agora eu vou multiplicar o que tinha ali embaixo, ó. Vai ficar x menos 1 vezes ln de x. Então isso aí tudo vai ficar na parte de baixo da nossa fração. Bom, onde a gente tem aqui 1 vezes x menos 1, a gente pode tirar esse 1 daqui e deixar só ali o x menos 1. Mas temos aí um sinal de menos, então vamos fazer a distributiva para poder tirar esses parênteses daí. Vamos ficar com menos vezes x e menos vezes menos 1. Então, menos vezes x vai dar menos x. Agora, menos vezes menos 1, na multiplicação menos com menos dá mais. Então, vamos ficar com mais 1. Então, tudo isso daí virou menos x mais 1. Vamos colocar ali, então, sem os parênteses. Então, ficamos com essa expressão e é para ela que nós vamos fazer o nosso limite de x tendendo a 1. E agora sim, nós vamos usar a regra de L'Hopital. E essa regra me diz o quê? Que nós vamos fazer a derivada de tudo que está em cima dividido pela derivada de tudo que está embaixo da nossa fração. Então vamos começar com a derivada da parte de cima que eu escrevi aqui em vermelhinho. Isso é igual a derivada, sempre aqui no nosso exercício em relação a x, do x vezes ln de x menos a derivada de x mais a derivada de 1. Vamos começar aqui pelo final. Esse 1 é uma constante, ele não tem x, ele está sozinho, desacompanhado no mundo. Então, a derivada desse número 1 é igual a 0. E eu posso cortar isso fora, porque mais 0 aqui não vai alterar em nada. Agora vamos fazer menos a derivada de x. A derivada do x ali sozinho, desacompanhado, é igual a 1. Então a gente substitui ali a derivada por 1 e vai ficar aquele sinal de menos que já estava ali, ficando menos 1. E ali na expressão do nosso limite, lá em cima, eu já troquei ali aquela parte que era menos x mais 1, já substituí por menos 1. Agora na parte de cima falta fazer a derivada do x vezes ln de x. A gente tem aqui uma multiplicação, então vamos usar a regra do produto. Nessa regra, a gente tem que perceber quem está antes e quem está depois do sinal de multiplicação. Então, aqui antes do sinal está o x que eu pintei de preto e eu vou chamar ele de f. E depois do sinal de multiplicação tem o ln de x, eu pintei ele de cinza e vou chamar ele de g.
E a regra do produto é o seguinte, você vai fazer a derivada do f vezes o g sem derivar, mais o f sem derivar, vezes a derivada do g. E é simples assim essa regra. Vamos ver quem são as derivadas. A derivada do f seria a derivada do x, e a derivada do x é igual a 1. A derivada do g é a derivada do ln de x. Essa derivada você já tem que saber que é igual a 1 sobre x. Agora que a gente já sabe quem é o f, quem é o g e quais são as derivadas do f e do g, é só a gente substituir na fórmula. F' é igual a 1. Vamos colocar o número 1 ali então. Continuando, fica vezes g. O g é o ln de x. Vamos escrever então ali ln de x. Coloco ali o mais. O f é igual a x. Então escrevo ali x. Isso fica vezes o g', que é a derivada do g, que é 1 sobre x. Então escrevo lá vezes 1 sobre x. E é assim que ficou a nossa regra do produto. Mas aqui onde tem esse 1 vezes ln de x, eu posso tirar o 1 e podemos simplificar aqui. O x vezes 1 dividido por x a gente corta e vamos ficar com mais 1. Então a nossa expressão final ficou ln de x mais 1. E vou substituir lá em cima na expressão do nosso limite a parte vermelhinha por ln de x mais 1. Lembrando que a gente já tinha o menos 1 ali, que foi feito anteriormente. Mas podemos simplificar aqui o mais 1 com menos 1, podemos cortar isso daqui e em cima vamos ficar simplesmente com ln de x. Prosseguindo, vamos fazer a regra de L'Hopital para a parte de baixo, para o denominador da nossa fração. Vamos fazer a derivada em relação a x do x menos 1 vezes o ln de x. Novamente temos uma multiplicação e vamos usar a regra do produto. Para identificar o f e o g, vamos ver quem está antes e quem está depois do sinal de multiplicação. Então eu vou chamar de f aquilo que está antes do sinal de multiplicação, que é o x menos 1, e vou chamar de g aquilo que está depois do sinal de multiplicação, que é o ln de x. F' é a derivada do f, então é a derivada de x menos 1. Isso é igual à derivada do x menos a derivada de 1. A derivada do 1, que é uma constante, é igual a 0, e a derivada do x é igual a 1. Então, o nosso f' é igual a 1. E o nosso g', que é a derivada do g, é a derivada do ln de x, que é igual a 1 sobre x. Então, vamos marcar que o nosso g' é igual a 1 sobre x. Então, vamos substituir na fórmula. F' é 1, vezes g vai ficar vezes ln de x. Vamos colocar o sinal de mais. F é x menos 1, entre parênteses, vezes o g', que é 1 sobre x. Temos 1 vezes ln de x, podemos escrever simplesmente ln de x. E no x menos 1 vezes 1 sobre x, podemos escrever simplesmente x menos 1 sobre x. Mas queremos igualar os denominadores, a parte de baixo, então esse ln de x a gente multiplica pelo x e assim ele vai ficar x vezes ln de x dividido por x também. E como todo mundo tem o denominador x, eu posso escrever tudo junto da forma que está aqui. Então toda essa expressão em verde é aquela derivada que a gente fez da parte de baixo do nosso limite. Vamos substituir lá. Olha que bonito que ficou nosso limite, uma divisão de 3 andares, hein? Mas tem uma regrinha da divisão que a gente pode usar quando a gente tem esses 3 andares aí numa fração. A gente tem A que está dividido por B que divide C. Eu vou escrever dessa outra maneira para a gente visualizar melhor a divisão do A, aqui pelo B que está dividindo C, e a divisão é o quê? O inverso da multiplicação. Então a gente pode escrever isso como uma multiplicação pelo inverso, ou seja, A vezes o C dividido por B. No nosso limite, o nosso primeiro andar seria o A, o segundo andar seria o B e o terceiro andar seria o C. Pela nossa regrinha, vamos escrever A vezes C dividido por B.
E no nosso limite, isso fica ln de x vezes aquele x que estava lá embaixo, dividido por x vezes ln de x mais x menos 1. Vamos então fazer todo o x da nossa expressão tender a 1 e ver no que vai dar. Ficamos com ln de 1 vezes 1 dividido por 1 vezes ln de 1 mais 1 menos 1, entre parênteses. ln de 1 é igual a 0. 1 menos 1 também é igual a 0. Em cima 0 vezes 1 dá 0. Embaixo 1 vezes 0 mais 0 também dá 0. Então ficamos com 0 dividido por 0, ou seja, novamente temos uma indeterminação que nos permite usar a regra de L'Hopital. Então vamos fazer a derivada de tudo que está em cima dividido pela derivada de tudo que está embaixo. Essa derivada aqui de cima a gente já tinha feito na parte de baixo anterior. Então volta um pouquinho o vídeo que você vai ver que está lá e o resultado dava ln de x mais 1. Então vamos colocar já aqui em cima o resultado que dá ln de x mais 1. Já na parte de baixo vamos ficar com a derivada de x vezes ln de x mais a derivada de x menos a derivada de 1. A derivada de 1 é igual a 0, então ficamos aqui com menos 0, que não significa nada, podemos tirar isso fora. A derivada de x é igual a 1, então a parte que tinha a derivada do x menos 1 acabou resultando apenas em mais 1, já vou deixar anotado ali no limite. E sobrou agora para fazer a derivada do x vezes ln de x. De novo, a gente já fez isso antes e já vimos que o resultado dava ln de x mais 1. Então vamos substituir ali no denominador do nosso limite ln de x mais 1, lembrando que já tinha mais 1 que a gente acabou de descobrir agora há pouco. Ficamos agora com essa expressão para o nosso limite, podemos fazer já os x da nossa expressão tenderem a 1 para ver no que vai dar. Ficamos então com ln de 1 mais 1 dividido por ln de 1 mais 1 mais 1. ln de 1 é igual a 0 e nós vamos ficar com 0 mais 1 dividido por 0 mais 2. E isso é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio. E esse é o resultado do nosso limite. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal, deixar um like, um comentário, compartilhar o vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!